Muito bom dia, pessoal do quinto ano! As artes são elementos naturais na cultura humana. Fazem parte da expressão dos sentimentos e conhecimentos de uma nação, de um povo. As artes não se limitam apenas aos grandes artistas e nem apenas também a desenhos. Artes visuais, cênicas, música, poesia e até mesmo a matemática compõem esse maravilhoso mundo que iremos estudar e compartilhar a partir desse PET. Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre as artes? Façam direitinho as atividades e enviem para o professor os registros. Vamos aprender juntos? Muito bom dia, pessoal do quinto ano, sejam bem-vindos ao nosso sábado letivo. Hoje nós vamos fazer duas atividades, a do componente curricular Artes e a do componente curricular Ensino Religioso, duas das minhas matérias favoritas. Se bem que eu também gosto de História, gosto de Ciência, gosto de Geografia. É difícil, né? Eu gosto de estudar. Então vamos lá, pessoal. No componente curricular de Artes, ano de escolaridade, quinto ano do ensino fundamental, volume 3 do PET do Estado, volume 5 para o nosso município, turma, quinto ano A2 do turno matutino da Escola Municipal, professor José Flávio de Freitas. Não se esqueça, estudante é o nome de cada um de vocês, hein? Bom, pessoal, aqui no nosso sumário, o componente curricular Artes está na página 151 e a primeira semana será Artes Visuais. Página 151, primeira semana. Vamos lá? Bom, pessoalzinho, vamos lá? Então, na semana 1, a unidade temática será Artes Visuais. Objeto do conhecimento: textos e práticas. Habilidades envolvidas: identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. Conteúdos relacionados: artes visuais, processo de criação, pintura, colagem, modelagem, fotografia, recortes, entre outros. Vamos ao trabalho? Pessoal, as artes visuais, esse é o tema de hoje. Bom, criança, todos nós temos algum tipo de habilidade. Alguns sabem desenhar, outros andar de bicicleta, jogar bola e tantos outros tipos de habilidades. Em nossa aula de hoje, vamos procurar desenvolver habilidades para as artes visuais. E você, sabe o que é isso? As artes visuais são um conjunto de manifestações artísticas como pintura, escultura, desenho, arquitetura, artesanato, fotografia, um dos que eu mais aprecio, que eu mais sou apaixonado, cinema, design, arte urbana, entre outros. Esse nome está relacionado ao ato de visualizar, ou seja, ver. Por isso, integram as artes em que a fruição, ou seja, a apreciação, acontece por meio da visão. As artes visuais expressam, por meio de materiais, o pensamento do ser humano, assim como suas emoções, seus anseios, sua história, a cultura da qual faz parte e desenvolve a identidade de um povo ou até mesmo uma classe social. Um exemplo é a Land Art, que é uma corrente artística surgida no final da década de 60 e que se utilizava do meio ambiente, de espaços e recursos naturais para fazer suas obras. Observe a imagem.
Bom, pessoal, separei aqui para vocês um vídeo também do canal Multirio que fala sobre arte urbana. Vamos curtir? Ocupar espaços públicos com ações artísticas é uma tendência em diversas cidades do mundo. E por aqui também. Grafites, esculturas, pequenas e grandes intervenções chamam a atenção e muitas vezes despertam a curiosidade de moradores e pedestres. Mas para que serve a chamada arte urbana? Para provocar? Para incomodar? Para embelezar? Para fazer pensar? E como diferenciar a arte da pichação que vandaliza espaços públicos? Olá, começa aqui mais um Conceito e Ação. A cultura do grafite surgiu na década de 70 em Nova York, nos Estados Unidos, quando alguns jovens começaram a deixar suas marcas nas paredes da cidade. Mais tarde, essas marcas evoluíram com técnicas e desenhos. Atualmente, o grafite está deixando de ser considerado marginal e começa a ganhar status de obra de arte. Mente, como é que você faz as suas pinturas pela cidade? Você estava me contando agora no intervalo que aquele painel que você fez no Maitá, aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, foi uma combinação com o proprietário. Conta um pouco sobre isso. Ali no caso é um ponto numa rua principal, né, do Maitá. É um lugar que eu já frequentava, já comia ali. E conheci o dono, conversei com ele e perguntei se ele tinha problemas com pichação e tal. Aí ele falou que estava sempre limpando e perguntou se eu queria fazer um desenho ali e acabei combinando de fazer. Mas às vezes as pessoas chamam, né, para fazer e normalmente uma pintura, por ter esse tempo já de rua e tal, e tentar, de certa maneira, respeitar outras linguagens e outros artistas e tal, o meu trabalho dificilmente sofre alguma ação de pichadores e tal. Foi o que ele disse, é uma coisa efêmera, né? Hoje em dia eu considero o registro, um bom registro da obra, às vezes mais importante que a própria obra em si, um bom registro de foto, de vídeo. Tem amigos fotógrafos profissionais que, quando podem, vão, né, e fazem esse registro. Hoje em dia a gente vê aqui no Rio de Janeiro, começou também esse movimento que existe mais na Europa, mas chegou aqui, que são essas estátuas vivas, né? E também a gente, por que não, daí ver esse tipo de interatividade que talvez esteja levando as pessoas a terem maior simpatia também pelos monumentos públicos. Você vê que estátuas como de várias celebridades que estão sendo colocadas aqui no Rio de Janeiro. Carlos Drummond de Andrade, Tom Jobim. Começou com Noel Rosa em Vila Isabel, né? E as pessoas tiveram uma certa simpatia por aquela figura, né? Se reconheceram nela, né? E aí a gente tem casos como do Drummond, recentemente Tom Jobim, Tim Maia na Praça São Espenha na Tijuca, e por aí vai. Então, quer dizer, eu acho que tudo se integra dentro desse meio urbano, não só na região central ou nas zonas mais privilegiadas, mas aí a gente também pode partir para as periferias. Perfeito. Né? E a gente vê grandes ações de artistas que se deslocam para as comunidades, ou mesmo artistas das próprias comunidades, que tentam dar um ar mais digno, mais agradável para aquele lugar. Né? Através da arte. Através da arte urbana. E levando um pouco mais de cor e arte para essas pessoas que normalmente não têm recurso ou não se sentem à vontade de entrar numa galeria de arte, num centro cultural, ou mesmo não apreciam na própria rua. Muito bem, pessoal. Além desse vídeo, eu vou recomendar para vocês um documentário. O documentário chama Arte Urbana, Gritando Valores, Expondo Verdades. No link que vocês vão acompanhar é um documentário pequenininho, apenas 26 minutos. Está na descrição do vídeo e o professor também vai colocar no nosso grupo. Assista um pouco para ver os valores dos artistas urbanos. Quais são as petições? Quais são as suas mensagens dentro das diferentes formas de expressar a sua arte? Muito bem? Vamos agora para nossas atividades. Não se esqueça de compartilhar
e dá um like no vídeo original, beleza? Muito bem, pessoal. Agora vamos trabalhar os conceitos nos exercícios sugeridos. Prestem muita atenção na leitura. Se tiver alguma dúvida, assista novamente o vídeo da aula conceitual. Anote sempre na apostila sua resposta e reflita sobre os temas abordados hoje. Vamos trabalhar e aprender juntos. Bom trabalho a todos e mandem suas dúvidas para o professor no grupo da sala. Vamos exercitar. Muito bem. Para a primeira atividade, eu quero que vocês vejam a imagem abaixo. Para fazê-la, foram usados os seguintes materiais: papel, folhas de árvores, canetinha e lápis de cor. Com certeza, essa atividade foi inspirada por uma land art. Agora é com você. Utilize os materiais acima: papel, folha de árvore, canetinha e lápis de cor. E crie uma composição artística. Se preferir, pode utilizar como suporte o próprio chão. Você pode utilizar colagem, mas também fazer uma montagem registrada em fotografia, hein? Seja criativo e manda para o professor. Quero ver qual vai ser a arte que vocês vão criar para a gente hoje. Na sua apostila você tem uma página em branco assim, escrito "Colhe aqui". É nela que você vai deixar registrado a sua obra. Não se esqueça, a arte é a expressão de uma forma de pensar. Observe os documentários, as formas que o professor passou e se expresse através da sua colagem, da sua montagem, tá? Faça e envie para o professor. Vamos para a próxima aula? Olá, crianças do quinto ano. Tudo bem com vocês? Nosso estudo de hoje será sobre o ensino religioso. A religião é parte muito importante da cultura humana, estando presente em diferentes formas e diferentes maneiras, desde os primórdios do surgimento das primeiras motivações religiosas, se deu junto com os primeiros registros de seres humanos. Quando falamos de ensino religioso, não estamos falando de ensinar uma crença religiosa, e sim a história e a crença da humanidade. Então vamos aprender um pouquinho sobre a formação cultural das diferentes crenças em nossa história. A partir desse PET estaremos observando as culturas e as formações tão importantes para todos nós, seres humanos. E aí, vamos estudar um pouquinho juntos? Vamos aprender juntos? Eu sou o professor Anderson Bueno e esta é a nossa aula sobre ensino religioso. Vamos ao trabalho? A segunda aula desse sábado é de um dos temas que eu mais admiro e mais gosto de estudar, que é o componente curricular ensino religioso. Ano de escolaridade, quinto ano do ensino fundamental, o PET, volume 3 do estado e o volume 5 do nosso município, da Escola Municipal Professor José Flávio de Freitas, quinto ano A2 é a nossa turma, do turno matutino. Não se esqueça que o estudante é cada um de vocês, hein? No nosso PET, o sumário nos indica que a matéria ensino religioso está presente na página 167 da nossa apostila, e a semana 1 nós vamos falar a respeito da tradição oral. Vamos ao trabalho? Nessa primeira semana da matéria ensino religioso, a unidade temática será crenças religiosas e filosofias de vida. Objeto de conhecimento, narrativas religiosas. Habilidades trabalhadas. Reconhecer e resgatar a importância da tradição oral para preservar memórias e acontecimentos culturais e religiosos, como dos povos indígenas originários, por exemplo. Conteúdos relacionados, tradição oral e memória culturais e religiosas. Vamos ao trabalho? Tema: tradição oral. Nesta semana vamos aprender sobre tradição oral. Você sabia que muitos ensinamentos são passados de geração em geração?
Leia com atenção o texto abaixo e resolva as questões propostas. Não se esqueça, o texto está presente na sua apostila. Vamos começar com tradição oral nas religiões. De acordo com diversas culturas e religiões, o mundo pode ser entendido de formas variadas. Por isso, existem distintas narrativas sagradas que podem ser escritas ou orais. Além disso, é possível expressar a religiosidade de diferentes formas, por meio de palavras, cânticos, músicas instrumentais, danças, entre outras. Vamos refletir um pouco a respeito da transmissão oral das narrativas sagradas de diferentes grupos religiosos. Os povos indígenas, por exemplo, transmitem suas crenças e suas tradições de uma geração a outra por meio de histórias dos antepassados, que se relacionam com o cotidiano atual das aldeias. Nos cantos e as danças também estão muito presentes nas manifestações religiosas desses povos. Eu gostaria que vocês observassem o cacique Paulito Aquino em frente a uma casa de rezas. Observa direitinho. Apesar da tradição dos nossos povos indígenas não ser escrita, eles também têm as suas crenças que são transmitidas de forma oral, o que nós convencionamos a chamar de folclore. Folk sendo conhecimento, lore do povo, folclore. Uma maneira para manter a tradição oral é contar histórias. Histórias sobre a criação do universo, sobre a Terra e as questões do surgimento dos seres. Essas histórias são muito antigas. Elas têm como objetivo fazer com que as pessoas reflitam e pensem na sua própria realidade. Isto também serve como um método de ensino, pois o que acontece durante o dia conta-se em forma de história à noite. Dentro da aldeia existe a profissão de contador de história. Ele é responsável por observar o dia para relembrar os mitos dos antepassados, relacionando-os com o cotidiano. Nas religiões afro-brasileiras, a oralidade, os símbolos e o diálogo fazem parte dos ensinamentos de tradição oral. O ponto de referência é o ancião. Ele é o mestre da palavra. A expressão oral comunica a experiência de uma geração para outra e transmite a força dos antepassados para as gerações presentes. Antes da gente passar para as atividades, eu gostaria de levar vocês para conhecer um pouquinho da tradição religiosa oral dos indígenas brasileiros. Lembrando que a palavra mais adequada para se referir aos povos culturais existentes no Brasil são indígenas. E apesar de por muitos e muitos anos eles terem sido sociedades ágrafas, ou seja, eles não possuem um registro escrito, isso tem mudado nos dias atuais, graças à inserção da linguagem escrita, tanto na língua portuguesa quanto nas línguas originais. Nós vamos conhecer um pouquinho do trabalho do indígena Daniel Munduruku. Vamos acompanhar? Muito bem, pessoal, o vídeo que o professor separou chama-se Culturas Indígenas, está no YouTube, na página do Itaú, e onde o indígena Daniel Munduruku vai falar um pouquinho sobre as suas tradições e cultura. Vamos assistir? Eu sou Daniel Munduruku, sou pertencente ao povo Munduruku do estado do Pará, onde eu tive toda a minha infância e parte da minha adolescência, e atualmente moro no estado de São Paulo, já há alguns anos, mas precisamente na cidade de Lorena, que é no interior, no Vale do Paraíba, aqui de São Paulo. Tendo nascido e vivido dentro de uma comunidade indígena, na minha infância principalmente, eu pude experimentar um modelo de vida, um jeito de viver
que em muito difere, claro, do jeito da cidade, né? A gente, numa aldeia, sempre tem uma liberdade muito grande, porque o território que meu povo vive é um território relativamente grande e a gente sempre tinha a oportunidade de ficar muito à vontade nele, né? Correr, subir na árvore, nadar no rio, né? Brincar, de caçar pequenos animais e tudo mais. Tudo uma vida, digamos, muito simples e muito livre, né? Ao mesmo tempo. Liberdade é a possibilidade de eu ser eu mesmo, né? De poder expressar o que eu sou através do meu corpo, principalmente, mas também através das minhas crenças, das minhas atitudes, das coisas que eu aprendo, né? Disso tudo me torna uma pessoa livre. É claro que liberdade não tem nada a ver com espaço, não tem tudo a ver apenas com espaço físico, né? Tem a ver também com uma compreensão de liberdade interna, né? De modo que alguém vivendo num pequeno espaço também pode ser livre, né? Que é uma atitude interior. Eu sempre fui um jovem, uma criança e um jovem muito curioso, né? E tinha uma vontade muito grande de aprender mais, de conhecer mais. É claro que quando me tornei um adulto, e no meu povo a gente se torna adulto por volta dos 15 anos, eu tinha a possibilidade de ficar lá, permanecer lá, casar, fazer uma família, e tive a oportunidade de dar continuidade à minha formação escolar, e foi isso que eu decidi fazer, né? Na verdade, de continuar meus estudos. Isso me obrigou a deixar a minha região, a minha aldeia, ir para um centro maior para frequentar a escola e, posteriormente, para um centro ainda maior, até que eu cheguei em São Paulo, né? Para concluir a minha faculdade e, enfim, aí começar uma vida profissional, né? Eu nunca fui um leitor muito fervoroso, né? Eu nascido dentro de uma comunidade em que nós não tínhamos acesso a livros ou a literatura. Claro que eu me acostumei a viver muito fantasiosamente, né? Criando as minhas histórias na minha cabeça, procurando encontrar espaços na minha cabeça para produzir essas histórias. Quando eu tive acesso aos livros, quando eu fui para a escola, portanto, eu também não gostava de ler, porque a leitura da escola é uma leitura muito chata, muito enfadonha, muito obrigatória, e isso acaba gerando um desconforto no leitor, né? Então eu não era um grande leitor, nunca fui, e talvez nem seja até hoje o grande leitor que eu gostaria de ser, não é? Mas, por força da minha formação, eu tive que ter esse contato com a literatura. Por força da minha escolha profissional de ser um professor, eu tive que entrar em contato com as crianças e jovens. Por conta disso, eu me vi obrigado a ler mais, né, a estudar mais. E, posteriormente, eu descobri que, além de usar os livros para educar, eu podia também contar histórias para as pessoas. Então, eu comecei a ser um contador de histórias. Eu quis levar um pouco do conhecimento do meu povo através da contação de história e, posteriormente, eu descobri que essas histórias podiam ser escritas. Então, aí nasceu, basicamente, o escritor, né? Basicamente, a pessoa que eu sou hoje, assim, na produção literária. Eu sempre leio para me tornar uma pessoa melhor. Eu busco as minhas leituras, o meu critério de escolher as leituras que eu faço é um pouco isso, no que aquele livro, aquele objeto, ele vai me ajudar a me tornar um ser humano melhor, não é? Portanto, quase sempre são leituras que têm a ver com formação intelectual, tem a ver com formação sentimental, né, do espírito da gente. E quando eu escrevo, eu busco a mesma coisa nas pessoas, né? Quero procurar cantos na cabeça das pessoas, no coração das pessoas,
para que a mensagem que eu transmito ali, de paz, de encontro, de compartilhamento, de pertencimento, que isso possa caber no coração, na mente das pessoas, e elas criam uma consciência melhor de pertencimento a esse planeta, né? Ao planeta que a gente vive, a nossa casa comum, a nossa canoa, sei lá, como quiserem chamar, mas o fato é que a gente está nele, nesse lugar, nós não estamos em outro, né? E é nesse lugar que a gente tem que procurar ser feliz. Eu sou um dos primeiros escritores indígenas que tem no Brasil, que escreveu para além do seu povo, né? Alguém que escreveu para a cidade, para as crianças urbanas, assim. Portanto, quando a gente é pioneiro, a gente às vezes se sente sozinho, né? Obviamente que eu não sou o primeiro escritor indígena, mas os que escreveram antes de mim, eles tinham muito uma produção voltada para dentro da comunidade, internamente. Eram textos bonitos e tudo bem, muito bem feitos, mas tinham muito uma pegada para dentro, interna. Eu, como educador, criado dentro da urbanidade, né, da cidade, eu pensei em fazer algo para as crianças da cidade. Por isso eu fiz esse caminho. Nesse sentido, mais do que pertencer a uma geração, eu fui criador de geração, né? De uma geração de jovens escritores indígenas, que hoje nós somos mais de 30, né, autores, e muitos deles nasceram a partir desse trabalho de formação mesmo, porque a escrita para nós é muito nova, né? Se pensar que nós temos escolas indígenas só há 30 anos, efetivamente, né? E de 30 anos para cá é que começaram a surgir, uns 20 anos para cá, começaram a surgir escritores pensando na sociedade brasileira como um todo. Então claro, eu estou dentro de uma geração porque eu sou de 1964, estou na geração do golpe militar, fui educado dentro dessa realidade, né? Por muito pouco não me tornei mais um, né, nessa vida de gado, né? Eu consegui dar um salto nisso, graças, claro, aos meus avós, meus pais, mas também graças ao movimento indígena, graças à atuação da Igreja Católica, graças a muitas outras instituições que foram influenciando, foram criando uma consciência crítica dentro de mim e dentro de uma geração. Eu costumo dizer que eu nasci índio por uma bênção do universo, né? Mas quando eu quis atuar na sociedade, eu escolhi ser professor, né? E por entender que o professor é aquele que professa uma crença no ser humano. Eu, na minha atuação humana, minha atuação profissional, eu tenho procurado alertar as pessoas para isso, né? De que eu acredito na possibilidade de a gente ser humano, de fato, de verdade, não apenas no discurso, né? Mas na atitude. E é isso que eu busco. Amém. Amém, Daniel. Amém, Munduruku. Então, como vocês puderam ver, a parte da oralidade, da religiosidade está presente dentro da formação dos povos indígenas também. Vamos agora para nossas atividades? Muito bem, pessoal. Agora vamos trabalhar os conceitos nos exercícios sugeridos. Prestem muita atenção na leitura. Se tiver alguma dúvida, assista novamente o vídeo da aula conceitual. Anote sempre na apostila sua resposta e reflita sobre os temas abordados hoje. Vamos trabalhar e aprender juntos. Bom trabalho a todos e mandem suas dúvidas para o professor no grupo da sala. Vamos exercitar. João Aquino, filho do cacique Paulito, mostra os tembetás e as maracas, instrumentos que ele usa no dia a dia das suas comunicações. E na primeira atividade tem uma mensagem secreta. Decifre a mensagem a seguir, substituindo os números pela letra. Vocês vão ter uma pedra-chave, hein? Uma pedra de roseta para conseguir. Então observa os números, qual letra
Representa cada um dos números e traduza uma mensagem secreta na atividade número 1. Atividade 2. Você sabe o que significa ancião? Procure no dicionário o que significa essa palavra e escreva aqui na atividade 2. Atividade de número 3. De acordo com o texto, os ensinamentos nas religiões afro-brasileiras e nas tribos indígenas são passados de geração em geração por meio de histórias, geralmente pelos anciãos, ou seja, pelas pessoas mais velhas. E na sua família, você costuma ouvir os conselhos dos mais velhos? O que você já aprendeu ouvindo as pessoas mais velhas da sua família? Nesse momento você pode usar os exemplos dos pais, dos avós, dos tios, tá? Quais são os ensinamentos que eles transmitem dentro da sua cultura familiar? Atividade 4. Na comunidade em que vivemos, você acha que os idosos são respeitados? Justifique a sua resposta. De acordo com o texto, nas aldeias tem uma pessoa responsável em observar os fatos que ocorrem durante o dia e relacioná-los aos mitos dos antepassados com o objetivo de transmitir um ensinamento. Essa pessoa é A. Cacique, B. Contador de história, C. Pajé ou D. Pescador. Isso aí, pessoal. Com essa atividade nós encerramos a nossa primeira semana do PET em ensino religioso. E aí, gostaram das atividades? Não se esqueça de fazer os registros e encaminhar para o professor, hein? Não se esqueça também da aula do professor Guilherme e da professora Leda. Um abraço e até a próxima aula. Eu voltarei.